3 de setembro de 2022, neste sábado, a igreja celebra a memória de São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vamos iniciar o nosso momento de oração, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que cuidais do vosso povo com indulgência e o governais com amor, dai pela intercessão de São Gregório Magno o espírito de sabedoria àqueles a quem confiastes o governo da vossa igreja, a fim de que o progresso das ovelhas contribua para a alegria eterna dos pastores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas em Cristo, nós vamos meditar nesta manhã deste sábado. O evangelho proposto pela liturgia da igreja é o evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos do 1 ao 5. Num dia de sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer destes pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, hoje a igreja celebra a memória litúrgica desse grande santo, Papa e Doutor da igreja, São Gregório Magno. São Gregório foi um Papa de grandiosa autoridade, um homem que amava a igreja, defendia a igreja e governava imbuído pelos desígnios de Deus. Oxalá, meus queridos, nós também, nas nossas vidas, na nossa caminhada, nas situações que nós temos de decidir, de tomar decisões, oxalá que nós o façamos também como São Gregório Magno, um homem de espiritualidade sólida, que sabia ouvir a vontade de Deus e a partir do ouvir a Deus, tomava as devidas decisões. A São Gregório Magno é atribuído a grande riqueza do canto gregoriano e de toda a tradição que, durante a história, caracterizou a Igreja Católica, a Igreja de Cristo. Nós precisamos sermos pessoas também, meus queridos, mais espirituais. Nós precisamos ser pessoas mais sensíveis àquilo que vai além da nossa humanidade, que é Deus. Porque pode acontecer conosco o que acontecia com os fariseus. Estavam preocupados com as leis, sabe, com coisas pequenas. Por isso a graça estava tão perto deles. Deus estava tão perto deles na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, e por estarem centrados em coisas desnecessárias, em coisas pequenas, por estarem ocupados em pensar em coisas tão pequenas, eles não conseguiam perceber na pessoa que estava a falar com eles, Jesus, eles não percebiam que era o próprio Deus.
implicavam com os apóstolos que comiam espigas de milho, pegavam as espigas em dia de sábado, porque no sábado não podia passar pegando espigas. Ora, uma lei tão insignificante, perto da necessidade maior que era saciar a fome. Às vezes, pode ser que nós não vivamos na nossa realidade essa experiência que os apóstolos tiveram junto de Jesus e dos fariseus, mas pode acontecer a mesma situação na nossa vida do jeito que nós vivemos. Às vezes nós, apegados em coisas tão pequenas, machucamos o outro, nos desentendemos com o outro, criticamos o outro, e pode ser que o outro esteja passando por um momento de provações e tormento, por um momento muito grande de trevas. E nós, detidos em coisas tão insignificantes. Não é que nós não devemos ser detalhistas, atentos aos detalhes, às coisas que são pequenas e que às vezes embelezam a vida. Não, devemos estar atentos, mas cuidemos primeiro do que é essência. Primeiro vem o que é essência. Depois vem o que nós podemos chamar de penduracalhos, que são importantes, mas a essência deve ser a nossa prioridade de tudo, de tudo. Que Deus nos ajude, que Deus nos conceda essa sabedoria para compreender essa palavra de hoje. Olharmos a vida de São Gregório Magno, um fiel defensor. Ele soube defender o que é essencial. Aprendamos com ele. Por isso nós precisamos vencer às vezes, sabe, aquelas implicâncias, aquelas coisas ruins que a gente vai levando no coração, nos nossos relacionamentos interpessoais, que vão atrapalhando os nossos relacionamentos, que vão afastando as pessoas. Tira do coração. Você não está percebendo? Você não está percebendo que você está preocupado com coisas como os fariseus, com coisas que não são essenciais. E o tempo vai passando, e a vida vai passando, e a história vai passando, e você aí preocupado com o sábado, como os fariseus, né? Claro que é um exemplo do evangelho de hoje. Os apóstolos com fome, querendo matar sua fome, uma necessidade fisiológica, e eles preocupados porque não podiam comer, porque era sábado. A gente faz as mesmas coisas às vezes, sabia? Perdemos tempo com coisa boba. É momento de cairmos na realidade e restaurar-nos aquilo que possa estar atrapalhando as nossas relações. Que Deus nos ajude. Meus queridos filhos e filhas em Cristo, eu quero desejar a todos um sábado abençoado, cheio da paz, cheio da proteção, da leveza, da amizade, do amor que vem de Jesus. Força e coragem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.